O surgimento da Igreja Evangélica no Brasil. A história da Igreja Evangélica no Brasil é rica e multifacetada, marcada por eventos significativos e influências diversas que moldaram sua trajetória ao longo dos anos. Para entender plenamente o surgimento e a expansão do movimento evangélico no país, é essencial voltar ao contexto global do protestantismo e às primeiras missões que chegaram ao Brasil. Contexto histórico do protestantismo. O movimento protestante teve início na Europa no século XVI, com a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero em 1517. Lutero, um monge alemão, desafiou várias práticas da Igreja Católica, promovendo uma nova interpretação das Escrituras e defendendo a ideia de que a salvação é alcançada pela fé e não pelas obras. Esse movimento deu origem a várias denominações protestantes, como os luteranos, calvinistas, anglicanos e, posteriormente, os batistas e metodistas. Primeiras missões no Brasil. O protestantismo chegou ao Brasil no século XIX, trazido por missionários estrangeiros. A primeira igreja evangélica estabelecida no país foi a Igreja Evangélica Fluminense, fundada em 1855 no Rio de Janeiro. Este marco inicial foi seguido pela chegada de outras denominações, como os presbiterianos, batistas e metodistas, que começaram a se espalhar pelo território brasileiro. Fundação da Igreja Evangélica Brasileira. Em 1879, o matemático e engenheiro brasileiro Miguel Vieira Ferreira fundou a Igreja Evangélica Brasileira. Este evento marcou um ponto crucial na história do evangelicalismo no Brasil, pois representou a primeira iniciativa de criação de uma igreja evangélica por um brasileiro, sem a intervenção direta de missionários estrangeiros. Expansão e diversificação. No início do século XX, o movimento evangélico no Brasil começou a se diversificar com a chegada de novas denominações, como a Assembleia de Deus, fundada em 1910 em Belém do Pará por missionários suecos. Esta denominação pentecostal rapidamente se tornou uma das maiores e mais influentes do país, conhecida por suas práticas de culto vibrantes e ênfase no batismo com o Espírito Santo. Outra denominação importante que surgiu no mesmo período foi a Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luigi Francescon, um imigrante italiano, também em 1910. Esta igreja destacou-se por sua organização comunitária e forte senso de identidade entre seus membros. Desafios e transformações. Apesar do crescimento, a Igreja Evangélica no Brasil enfrentou diversos desafios, incluindo a necessidade de adaptação às mudanças sociais e culturais, bem como debates internos sobre teologia, ética e moral. Essas questões continuam a moldar a trajetória do movimento evangélico no país, que permanece dinâmico e em constante evolução. Conclusão: o surgimento e a expansão da Igreja Evangélica no Brasil são testemunhos de um movimento religioso que, ao longo dos anos, se adaptou e cresceu em resposta às necessidades espirituais e sociais da população brasileira. Desde suas raízes no protestantismo europeu até a diversidade de denominações presentes hoje, a Igreja Evangélica continua a desempenhar um papel vital na vida de milhões de brasileiros. Gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos.